Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre religião. E o nosso convidado de hoje é um blumenauense importado. Ele veio de Luiz Alves. Nosso convidado de hoje é o padre Marcelo Martendal. Tudo bem, padre Marcelo? Tudo bem, Pimpão? Satisfação podermos estar juntos aqui na mesa de bar, poder entrar na sua casa, você que pela TV Galega nos acompanha. Grande satisfação. Eu até tenho dificuldade de chamar de senhor, porque eu lhe conheço desde guri, né? Sim. Correndo lá pela igreja da Velha. Da Velha. Da Velha, da Cristo Rei, onde fui seminarista, estava na formação. Sim, sim. Ali moramos, era o padre Roberto, que agora já é falecido também, que era o nosso formador, mas crescemos ali, vivenciamos o período pastoral, né, além do período de estudos e pastoral também, que dali já nos conhecíamos, é verdade. Chama você. Sim, pode tranquilo, sem problema nenhum. Com respeito. Sim. E você tem muitos irmãos? Um irmão. Um irmão só? Somos dois apenas, eu sou mais velho, tenho um irmão, temos 6 anos de diferença e temos um irmão. Então, porque eu pensei que fosse uma família grande, né? Porque a família italiana grande, alguém tinha que ser padre, né? Sim. Mas no seu caso não era uma questão que a mãe queria que fosse padre? Não, foi uma vontade minha mesmo. Foi vontade mesmo. Quando eu falei, no primeiro, nunca se opuseram, meus pais nunca se opuseram. Era católico, protestante. Mas, católicos praticantes, assim, da comunidade, os avós também, tudo. Mas a primeira vez que falei e decidi para o seminário foi depois de ter ido conhecer o seminário na época de Azambuja. Luiz Alves pertencia à de Florianópolis. E aí eu cheguei em casa, daí falei para a mãe, olha, eu acho que eu vou querer, quero ir para o seminário. Aí ela pensou até que tinha sido por causa do... Aquele dia tinha ido, tinha conhecido uma realidade, saído um pouquinho de Luiz Alves, né? Mas não, era algo assim que tinha já em mim mesmo, né? Então não se opuseram. Eu fiz um programa com o padre João também disse que começou assim uma coisa que ele quis ser. Encontrou, acho que parece que um mendigo que pediu alguma coisa para ele e ele ajudou o mendigo ele achou que foi até Cristo porque apareceu para ele. Eu vi alguma coisa dele, uma assim, ocasião contando. Tem um fator, não sei se foi ali nesse caminho ou na primeira missa, tem um momento assim que tem, assim, né? Tem um fato desse na Mas história do padre João. Mas ele queria João, ser padre, foi ser padre, né? Sim. Como também o padre Joãozinho, né? O padre Joãozinho também queria ser padre e teve dificuldade porque ele tinha aquele defeito na mão, né? Os padres não queriam aceitar ele como... em outros tempos tinha alguns critérios e essa questão era uma deficiência física que ele tinha, assim, né? E tinha um olhar um pouco naquele momento que dificultava. Ele passou assim um pouco... Aleijadinho aqui não. Mas felizmente chegou, foi padre, né? E bom padre, né? Bom padre, sim. Gostava das práticas dele. Sim, foi meu formador, ele também. Na época ele formou-se redentorista, né? Mas depois esteve na diocese de Blumenau e foi depois que eu estava já na teologia em Florianópolis, ele foi nosso formador. Por um período de 3 anos foi formador nosso. Quanto tempo está ordenado já? 13 anos completados em dezembro, caminhando aí para 14 anos. 12 de dezembro de 2009, Dom José Negri, que foi quem ordenou. José Negri. O tempo vai passando. Ele está no interior de São Paulo, né? Está em Santo Amaro. Santo Amaro. Ali na grande ABC. Isso, naquela região ali. Uma diocese grande. Ele ficou pouco tempo, né? O José Negri, né? Dom José ficou ali perto de... acho que uns 8, 9 anos no máximo. Assim, aqui eu achei que não tivesse chegado a tanto tempo. Foi, mas no máximo isso ali. Foi, agora até vai fugindo um pouquinho nada, mas em torno desse passa tão rápido que a gente nem nota mais, né? E a sua primeira igreja? Ordenado, foi na São Paulo Apóstolo, catedral onde eu estou agora. Foi direto? Então ali, quando me ordenei diaconato, a gente ficou praticamente 1 ano de diácono, não é muito comum, geral uns 6 meses no máximo quando fica, mas nós pegamos a transição de bispos também. Porque era muito guri, segura esse guri mais no tempo. Eu fui ordenado diácono por Dom Angélico em janeiro de 2009, e aí veio a renúncia de Dom Angélico por questão de idade, veio Dom José. E Dom José naturalmente estava chegando e queria conhecer os que ia ordenar, porque o bispo torna-se responsável por aqueles que ordenam, né? Então ele quis conviver um pouco conosco também. E aí então fui diácono de janeiro a dezembro. E o diaconato eu vivi ali na Vila Nova, onde eu estava fazendo minha pastoral no último ano de teologia. Então estive ali Aí teve ali com o padre Joãozinho de novo. Com o padre Joãozinho de volta, isso, estava ali. Depois peguei, acho que Joãozinho e Vanderlei. Vanderlei veio ali para, né? Então aquele ano foi vivido com o padre Vanderlei na ocasião. Então fiquei o diaconato ali e depois então já foi a nomeação primeira, assim que ordenado, de trabalhar na catedral. E aqui na São Paulo Apóstolo, como vigário naquela ocasião, o padre João Bachmann era o pároco e o vigário então é o que auxilia ali nos trabalhos, né? E aí fiquei 2 anos aqui na São Paulo Apóstolo
onde depois recebi uma nova missão que foi na Velha Central, Santa Cruz. É lá que eu lhe vi rezando missa, na Santa Cruz. Foi até, acho que foi uma missa de corpo presente, até alguém que faleceu que eu fui lá. Pode ser, tem capela mortuária. Está lá o padre Marcelo para minha mulher. Está lá, o Marcelo agora já é padre, está lá rezando missa. Foram 2 anos aqui, e daí lá como administrador naquela ocasião, fiquei por 2 anos lá também, na Santa Cruz. Aquilo nem deve ser mais chamado de capela, né? Porque já é uma senhora igreja, né? É paróquia, né? Paróquia. A igreja ficou uma igreja bonita, Isso. Né? A gente foi... Até quando eu cheguei lá, a igreja passou por umas transformações nesses últimos tempos. Quem tinha a memória dela era toda de tijolinho, a tijolinha interna e externa, né? Então, quando eu estava lá com eles, com a liderança, a gente começou a fazer um movimento de... Queríamos fazer uma reforma interna para transformar alguns aspectos. Mas o meu tempo que fiquei breve lá, foi 2 anos, era como administrador. E aí então a gente foi trabalhando, porque tem que montar o caixa para fazer a obra, né? E aí quando eu saí, ficou lá, e o padre que me sucedeu, que foi o padre Catone na ocasião, então fez a obra interna no primeiro momento, que é o que a gente tinha planejado, e depois fizeram externamente também. É uma comunidade forte, grande. O Catone, muitas vezes ele rezou a missa aqui na TV Galega. Sim. E também gostava muito da prática dele, achava muito bom. Isso, muito bom. Isso. Trabalhou aqui um períodozinho lá, teve lá. Tem uns padres que são meio chatinhos, né? Tem uns padres que ficam só repetindo o que acabou de ler no Evangelho. A homilia é um momento importante, né? É uma responsabilidade nossa de bem prepará-la, mas isso aqui interfere sim na forma como vai olhando. O Papa Francisco bate muito na questão das homilias, de prepará-las, não serem muito longas, ele faz essa observação também. Pois é, padre. Agora, eu vejo assim, né, a prática, o importante é se tem vamos dizer, se traz para o presente uma coisa do passado, né? Aquele ensinamento bíblico transfere para o hoje. Isso eu tinha na Alemanha, era um padre até, eu ia naquela igreja especialmente para ver aquele padre, ele era jesuíta. E os jesuítas são muito bem preparados, né? E ele fazia a prática em cima do jornal do dia. Então, tipo, uma notícia que tinha ali importante, ele trazia o ensinamento bíblico para o atual. Quer dizer, é uma coisa espetacular, né? A gente sair dali mesmo, ele tem razão, isso mesmo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? Sim. Esse é em si o sentido da homilia, né? Esses textos bíblicos, claro, a palavra de Deus, ela torna-se sempre atual, e a gente explicar alguma coisa, que tem muitos textos que às vezes no sentido simbólico também, dar a entender alguma nesse aspecto, mas conseguir ligar ou iluminar a realidade, né? Então essa é a situação. E você falava dos jesuítas, e Papa Francisco, que a gente comentava antes, é jesuíta, né? Pois Informação, por isso que... Dá para ver, né? E ele tem sempre, assim, sobretudo, ele frisa muitas vezes 3 pontos assim que ele gosta, e assim, 3 pontos que ele destaca, melhor dizendo, e ele coloca sempre de ter um pensamento, ter um sentimento, ter uma imagem, que isso ajuda também, mas sobretudo, e essa situação de a gente iluminar a realidade, como colocava a partir do jornal também, né? O atual, né? O atual. O atual que é o período das fake news, né? Tempo desafiador, né? E que a gente sente também como chega para nós, porque assim distorce muita coisa hoje, enfim, como de jornalismo, também no âmbito religioso, e cria-se vídeos e as pessoas recebem, às vezes, na sua ingenuidade alguma coisa, colocam algumas coisas, passam adiante com muita facilidade, né? Mandam para a gente também, às vezes coisas que já são de tempos idos, mas vai criando muita confusão na cabeça das pessoas. E a gente chega com algumas pessoas até mais de idade, que algumas coisas assim ficam tão chocadas, né? E a gente tem que fazer um trabalho de reconstrução aqui. Com essa ideia da liberdade de expressão, estão se confundindo um pouco, né? Eu até ouvi agora uma frase de um membro da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1919, que ele disse o seguinte, ele disse, olha, liberdade de expressão não é chegar num teatro lotado e gritar fogo. E tá certo? Sim. Né? Ele disse, hoje as nossas redes sociais, elas têm cheio de gente gritando fogo, né? Para milhões. É um teatro mundial lotado. Sim. A rede social, né? Nossa, o alcance é grandíssimo, né? Porque qualquer bobagem que você coloca ali, aquilo se propaga numa de pólvora, né? Rapidíssimo, muito rápido. E o ambiente religioso não está diferente a isso. Se propaga muita coisa que são mentiras.
Às vezes quando são boas iniciativas, tem um grupo que às vezes está por detrás assim querendo solapar, é verdade. Já vai fazendo, né? Às vezes nem começou, né? Alguma coisa que tem, já tem todo um movimento contrário e tem uma capacidade de destruir assim grandemente. Já começa que o ser humano é assim, né? A gente não consegue ter unanimidade, né? Não. Sempre tem um grupo que gosta do senhor, tem um grupo que não gosta. Sim, né? isso vamos encontrar sempre. O que não gosta é mais ativo, geralmente, do que o que gosta. Gosta assim, se acomoda e tal. Né? É um padre bom, um cara legal. O outro começa já defeito. Né? E seja qual político, seja o que for, né? Comerciante, o padre também, né? Sim, o padre está nessa mesma situação. Acho que o senhor está numa fase boa aí, né? Com a graça de Deus, aquilo que a gente... Eu pelo menos não tenho ouvido reclamação do padre Marcelo. Bendito seja. Mas a gente sabe naturalmente que tem quem se identifica mais, quem não, né? Mas sim, mas sobretudo quando são mentiras, são inverdades que são levantadas, às vezes causa prejuízos muito grandes, né? É interessante porque ontem eu estava no elevador descendo e entrou um cidadão. Eu disse, não, posso descer junto? Pode. Eu não vou nem lhe cobrar nada dessa vez. Dessa vez vai de graça. Aí ele perguntou que mora, você mora na Velha? Eu também moro na Velha e tal. Eu moro na Velha. Eu disse, e amanhã eu vou fazer um programa com o padre Marcelo. Diz, aquele ruivinho? Eu disse, aquele ruivinho, sim. Pois os cabelos facilita, às vezes não sabe o nome, mas o cabelo ruivo não tem muito padre ruivo, né? Não somos muitos não. No presbitério da Diocese de Blumenau sou apenas eu, né? Só, né? Só eu, Mas nunca deu problema com a congregação? Não teve dificuldade, problema não. Felizmente não. A gente passou um longo período que não via padre preto, né? Hoje nós temos bastante. Mesmo na Aparecida, eu vejo a minha missa Aparecida. Sim. Tem muitos padres pretos. E a Igreja Católica está crescendo muito mesmo na África e na Ásia, né? Sim, tanto que o Dom Francisco, o que ele fez? Ele reduziu bastante lá na Europa, né? Que tinha 52% dos cardeais, era tudo da Europa. Sim. Hoje eles têm, acho que 38% só, os europeus. E cresceu a representatividade desses continentes. Ele tirou de uma centralidade apenas europeia e espalhou assim mundialmente também, mas dando uma atenção a alguns lugares que até então nem tinham, por exemplo, os cardeais, né? Ele foi nomeando. E quem diria, né? Logo um argentino, né? Pois tá aí. Uma surpresa boa, positiva, né? Você pode parar de falar mal dos outros, né? Porque é aquela coisa, tem gente boa na Argentina, tem gente ruim na Argentina, tem gente boa no Brasil, tem gente ruim no Brasil, né? Mas parece que para mim é uma coisa que parece que fabricam até numa tentativa de se fazer uma guerra, né? Porque a guerra é ruim para os países que estão em guerra, mas para os outros que estão por fora vendendo armas, né? E dando apoio logístico, é ótimo. Depois eles vêm para reconstruir depois que arrebenta com tudo, né? Sim. Tem esse outro lado da situação, né? Nesse ponto eu dou razão ao Lula. Temos que fazer um esforço pela paz, não pela guerra, né? Sim, e estamos... A questão, as pessoas andam bastante assim, um desequilíbrio, às vezes também emocional bastante, assim, né? Então, ultimamente mesmo, até crimes bárbaros, assim, pai matando criancinha de 2 anos de idade, né? Isso, nós temos visto. Então a gente fala, claro, tem as guerras, as grandes guerras armadas, como a gente acompanha ali, Rússia e Ucrânia está mais em evidência, mas tem outros conflitos que perduram há muito tempo, né? Mas essa situação de conflito e uma desestabilização, assim, né? Pequenas coisas tomam grandes proporções, como você colocava, assim, de crimes assim que são horrendos, bárbaros, né? Muito triste. Coisa que inimaginável, né? Sim. Uma criancinha de 2 anos chegar toda quebrada no hospital lá, acho que foi no Rio de Janeiro. Pai com a madrasta, né? Sim. Como aqueles outros que jogaram a menininha lá de cima do prédio, né? Em São Paulo também. Aquele também era pai com madrasta, eu acho. Né? Teve. E tantos outros casos, e filho matar pai a tiro, a facada, né? Uma coisa que a gente... Impressionante. Não sei se foi sempre assim, né? Tudo bem que Caim matou Abel, né? Sim, começou ali uma situação. Mas ali é uma coisa meio mitológica. Né? Mitológica. Mas já começa a retratar uma realidade que foi surgindo. Sim, essas rivalidades. Padre Marcelo, vamos fazer uma pausa para rodarmos comerciais? Sim. E já a gente volta para continuar esse papo nosso aqui. Hoje sem bebida, né?
Afinal, nós estamos aqui num período de jejum e abstinência, não tem nem vinho do padre e nem vinho do Pimpão. Aos nossos comerciais.